Fala galera, beleza? Meu nome é João Lucas e eu tô com meu amigo Lucas para apresentar o nosso podcast. E aí, pessoal, é isso mesmo. Hoje apresentaremos nosso amado podcast. E hoje já está começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente trouxe um tema muito interessante para os amantes da literatura: dois contos maravilhosos de Lígia Fagundes. Exatamente, pessoal. Para quem não conhece, a Lídia era uma das maiores escritoras brasileiras. E agora a gente vai falar sobre dois contos que estão no livro de História de Mistério, que são A Lua Crescente em Amsterdã e Aonde Estiveste de Noite. E antes da gente começar, queria falar que esse podcast será dividido em dois blocos. O primeiro discutiremos sobre o conto Lua Crescente em Amsterdã e o segundo sobre o conto Onde Estivesse de Noite. Enfim, sem mais enrolação, vamos começar o nosso primeiro bloco. E claro, a gente não tá sozinho. Chamamos uma galera que sabe sobre esses contos. Lucas, pode chamar esse pessoal. Vamos receber o Danilo, estudante de letras, onde fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, e João Vitor, estudante bacharelado em letras, que, para quem não sabe, é quem estuda profundamente um tema em específico, no caso dele, mais a área de literatura. Fez graduação na Universidade de Campinas, a Unicamp, e eles vão falar sobre o conto A Lua Crescente em Amsterdã. Fala, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Carter. Obrigado muito pelo convite, Lucas e João. Estou muito feliz de estar aqui hoje. O prazer é todo meu, Danilo, de ter todos vocês aqui. Bom, então eu já vou começar falando que esse conto é meio poético, sabe? É aquele tipo de história que não é sobre grandes acontecimentos, mas sim sobre sentimentos. O lado bom é essa calma que o conto nos dá, quase uma pausa no meio da correria. Agora, o contra é que pode parecer meio lento demais para quem curte uma narrativa mais direta e objetiva. Tudo bem, galera? Meu nome é João Vitor. Prazer estar com vocês aqui também. Eu acho que a lua crescente em Amsterdã tem essa ideia de admiração, sabe? A lua no título não é só um detalhe, ela funciona como um símbolo, como um reflexo da própria personagem. O que gostei do conto da Lígia é como ela faz a gente sentir o silêncio e a solidão. Mas sendo sincero, às vezes pode cansar quem espera algo mais movimentado. Em conclusão, vai depender muito da interpretação e do gosto de cada um. Antes da gente continuar, eu e o João Lucas vamos resumir um pouco da história desse conto. O conto da Lua Crescente em Amsterdã acompanha uma mulher brasileira que está viajando sozinha pela cidade de Amsterdã, nos Países Baixos. O interessante é que a cidade não é apenas o cenário, funciona como um espelho das emoções da personagem. Enquanto anda pelas ruas e praças, ela observa cada detalhe do lugar e ao mesmo tempo mergulha em suas próprias lembranças e reflexões. É como se cada paisagem despertasse uma memória ou um sentimento diferente. Não há personagens secundários fortes, o foco está quase todo nela e na forma como encara a solidão e o autoconhecimento. Bom, esse tom introspectivo aparece porque o conto mistura a descrição de cada cidade com o fluxo de coincidência da personagem, relevância e sua tristeza. Mas também a busca de sentimento nas pequenas coisas. A narrativa é lenta, carregada de poesia e trabalha temas como memória, saúde, passagem do tempo e solidão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Se alguém nunca tivesse lido alguma coisa da Lígia, vocês acham que esse conto é uma boa porta de entrada ou não? Ó, eu acho que sim. É um livro que fala sobre reflexões e opiniões de cada um. Mas ao mesmo tempo, depende, porque quem curte uma leitura mais rápida não vai gostar muito. Eu acredito que não é o mais fácil de começar, pois quem começa com a leitura quer ter algo mais animado, algo com mais histórias, mais personagens e mais tempo de leitura. Pelo menos na maioria das vezes, né? Mas é um bom jeito de sentir o estilo da Lígia, um estilo mais pensativo, mais reflexivo, sabe? Interessante. Então, em geral, para vocês, vale a pena, né? Mas com essa observação da leitura mais devagar. Nossa, com certeza. Exatamente isso. Agora vamos para o próximo bloco do podcast. Isso mesmo, galera. Vamos para o segundo e último bloco, mudar de conto e trazer Pedro, estudante que gosta de história de mistério e detetives. Está fazendo faculdade de literatura na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. E Matheus, outro estudante especializado em letras
terminou a graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Agora, os dois vão falar sobre o conto Aonde Estive de Noite. Por favor, sejam bem-vindos, rapazes. Valeu, gente, pelo convite. Meu nome é Pedro Henrique. Muito obrigado pelo convite nesse podcast. Bem, esse conto já começa bem diferente, mais pesado, cheio de tensão. Dá pra sentir que tem dor por trás, até porque a Lígia escreveu esse conto depois que a Clarice Lispector morreu, uma amiga dela. Eu gostei dele porque ele é bem intenso, te pega de surpresa. Mas, como um ponto negativo, acho que pode confundir um pouco, porque na maioria do conto tá sempre misturando sonho e realidade. Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Sorrentino, muito obrigado pelo convite. Eu achei esse conto tipo que não dá pra esquecer. Ele é difícil, mas faz sentido, porque fala sobre a morte, luto e a ausência. Para mim, um ponto muito forte e justamente essa profundidade o contra ele é nada leve, até pode assustar quem não está acostumado com esse tipo de literatura. Isso mesmo. Para situar quem não leu, esse conto acompanha uma atmosfera mais confusa, em que os personagens parecem vagar entre realidade e o sonho. Não há uma linha do tempo clara, e o texto traz imagens fragmentadas que dão uma sensação de confusão e dor. A narrativa mostra como a perda de alguém querido pode embaralhar tudo dentro da cabeça da personagem. É como se a ausência estivesse presente em cada palavra. Isso se conecta com o estado emocional da Ligia na época. Ela tinha acabado de perder Clarice Lispector, uma amiga muito próxima, e o conto carrega esse luto. Por isso, é um texto tão pesado, é uma forma dela lidar com a dor. O real e o imaginário se misturam porque quando a gente sofre uma perda, a memória e os sonhos invadem o presente. E é isso que Lígia coloca na narrativa. A morte não é só ausência, é também lembrança e presença no imaginário. Certinho. Mas deixa eu perguntar, vocês acham que essa mistura de real e imaginário é confusão mesmo ou é só o grande diferencial, o ponto-chave do conto? Pra mim, é um grande diferencial. Para quem não está acostumado com esse tipo de leitura, mas sei que muita gente vai se perder na ideia. Concordo totalmente. E acho que justamente isso que faz a gente ficar pensando sobre, depois que termina o conto. Então, resumindo, não é um conto fácil, mas é um conto que deixa marca. Exatamente isso que você disse. Ele é um conto que marca principalmente a parte emocional da pessoa. Muito bem. Agora vamos ouvir o Fonseca, que, que estuda esses autores de uma literatura mais de mistério. Ele vai trazer uma visão mais geral desses dois contos. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme Fonseca, mas podem me chamar de Fonseca se quiserem. Muito obrigado pelo convite no podcast. E olha, esses dois contos me impactaram muito sobre a literatura da Lígia. Eles mostram bem a versatilidade dela e o motivo de ser uma das maiores escritoras. Como, por exemplo, no Lua Crescente em Amsterdã, ela trabalha com silêncio, nostalgia, um olhar mais delicado sobre os sentimentos, sabe? Mas já em Onde Estiveste de Noite, ela vai para um lado muito mais intenso, beirando o realismo fantástico. É como se um conto fosse sobre admirar a vida e o outro sobre encarar a morte. E você, se tivesse que recomendar só um deles, qual seria? Olha, Lucas, essa é uma pergunta bem difícil, mas eu acho que eu recomendaria os dois em sequência. Primeiro, o Lua Crescente em Amsterdã, para sentir um conto mais delicado e calmo, e depois o Onde Estiveste de Noite, para encarar esse impacto mais forte. Fonseca, poderia nos contar mais sobre a autora? Quais livros ela escreveu? Quais conquistas ela conseguiu? E como é a literatura dela, em geral? Sim, claro. Então, dentre os prêmios que ela ganhou, destacam-se o Prêmio Jabuti, que ela ganhou em 1966, 1974, 1996 e 2001, o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 1973, 1980, 2000 e 2007, o Prêmio Camões, em 2005, e o Prêmio Juca Pato, em 2008. E os melhores livros que ela já escreveu, em minha opinião, foram A Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde, As Meninas, O Seminário dos Ratos e As Horas Nuas.
Bem, a literatura da Lígia trata em geral de temas muito polêmicos, como questões sociais e políticas, a ditadura militar e a repressão e condição da mulher na sociedade. Então, vamos fazer aquela discussão rápida, como sempre. Qual o melhor conto? Ah, obviamente a Lua Crescente em Amsterdã. Isso é sem dúvida. É mais leve, mais bonito, mais calmo, principalmente para quem está começando. Também fico com a Lua Crescente em Amsterdã. Para mim, entre todos esses contos que li da Lígia, foi o melhor em termos de reflexão e sentimentos. Também, o segundo me marcou muito, mas principalmente por causa da Lígia. Deve para escrever esse conto a morte da sua amiga. Eu, por outro lado, fico mais no meio, sabe? O primeiro ele ensina sobre olhar para dentro, e o segundo sobre aceitar perdas. Aliás, vai muito do gosto de quem está lendo o livro. Mas e aí? Qual deles vocês acham que ensina mais? Ah, acho que o Lua Crescente Amsterdã, porque fala sobre enxergar belezas nas coisas simples. Eu já discordo. O Onde Estivesse de Noite fala real sobre a vida e a morte. Eu acredito que os dois têm muito a ensinar, só que de jeitos diferentes. Verdade, concordo com o João. Vai depender de quem está lendo, como ele disse. Boa. Esse tipo de discussão deixa claro como a literatura mexe diferente com cada pessoa e podemos ver a dificuldade de entender os outros. Então é isso, galera. Até a próxima. Quero agradecer a todos os participantes, como o Fonseca, o Danilo, o João Vitor, e o Pedro e o Matheus. Foi muito bom ter esse convite nesse podcast. Obrigado, gente. Gostei demais de participar. Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu demais pela conversa. Muito obrigado, curti muito o espaço e muito obrigado pelo convite novamente. E para você que ouviu até aqui, vamos fechar o nosso podcast com uma reflexão. Esses dois contos mostram que a literatura de Lídia Fagundes Tales vai muito além da história simples. Ela faz nós pensar sobre o sentimento, memórias, perdas e o que conecta como os seres humanos. Isso mesmo, Lua Crescente em Amsterdã nos leva a observar o cotidiano e valorizar pequenas coisas, enquanto Onde Estivesse de Noite nos confronta com a dor, o luto e a inevitabilidade da morte. Dois contos diferentes que se completam em profundidade. A grande sacada é que não importa qual você acha melhor, o que vale é o impacto que cada conto causa em você. É esse o sentimento, essa reflexão que a Lídia queria provocar ao leitor. Então fica a dica: leia os contos e tire suas próprias conclusões. Cada pessoa vai sentir de um jeito diferente. É isso justamente o que torna esses textos tão especiais. E para você que ouviu até aqui, muito obrigado. Não esqueça de ler os contos e tirar suas próprias conclusões. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima.